Insignis Nobilitas. Estudo sobre o valor social da aristocracia, de Ángel Lopes Amo. Tradução: Pablo Guimarães. Prefácio à edição brasileira. Ángel Lopes Amo foi um grande professor catedrático de Direito pela Universidade de Valência e ensinou em outras instituições dentro e fora da Espanha. É o autor de obras que se debruçam magistralmente sobre o poder político, sendo um crítico da democracia e dos ideais de progresso e de pacto social, e defensor do papel da monarquia tradicional hereditária, não parlamentar e descentralizada. Segundo o cientista político Miguel Anxo Bastos, Lopes Amo seria um antecessor do pensamento de Hans Hermann Hoppe. Em 1952, foi nomeado professor do rei Juan Carlos I de Espanha e colaborou como importante intelectual nos meios monarquistas e tradicionalistas nos anos 40 e 50. Faleceu precocemente em 1956 num acidente automobilístico nos Estados Unidos. Miguel Anxo Bastos, expoente contemporâneo do pensamento libertário com fortes influências de Ludwig von Mises, Ropa, Rothbard e Jesus Huerta de Soto, aponta frequentemente em palestras e debates a importância do pensamento histórico e jurídico de Lopes Amo, sobretudo pelas obras como Estado Medieval e Antigo Regime, El Principio Aristocrático e La Monarquía de la Reforma Social, reeditada sob o título de El Poder Político y la Libertad, talvez sua obra mais importante. O livro que, ora entregamos ao leitor, é resultado de uma aula inaugural conduzida pelo autor em 1950, na Universidade de Santiago de Compostela, instituição em que passou a atuar como docente a partir daquele ano. Apesar de sucinta, a exposição feita pelo autor neste livrinho primoroso assume a função de trazer à nossa compreensão o valor da nobreza e da monarquia na construção das sociedades livres na Europa a partir da Idade Média. Diante de tudo o que costumamos aprender na escola, e mesmo nas universidades, a explanação aqui feita pelo professor Lopes Amo pode parecer simplesmente chocante ao nos oferecer uma perspectiva inteiramente nova do papel articulado da nobreza, da monarquia hereditária e da instituição dos privilégios, que traz à luz um ator histórico sem o qual é impossível compreender em profundidade a história do mundo ocidental, a família como elemento de resistência ao crescimento e expansão do Estado. Visto desde a Revolução Francesa como entidade salvadora da civilização e garantidora do ideal de igualdade e justiça entre os homens, o Estado moderno é desnudado na análise de Lopes Amo como o maior risco ao complexo de prosperidade como o maior risco ao complexo de prosperidade e liberdade construído pela civilização ocidental ao longo de mais de um milênio. Através da análise nada simplista e que levanta em nosso espírito muitos questionamentos, a visão da aristocracia apresentada pelo professor Ángel Lopes Amo chega até nós, mais de 70 anos depois, como a abertura de uma perspectiva que não pode ser ignorada no debate público acerca do poder estatal como força coercitiva anônima que opera de cima para baixo na modelagem da sociedade e que, década após década, vem retirando do cidadão comum qualquer possibilidade real de se opor ao Estado, que, sob o manto de força anônima, impessoal e imparcial, tem servido para encobrir os projetos de domínio totalitário conduzidos por atores políticos de carne e osso, protegidos de qualquer responsabilização pessoal. A partir do olhar crítico das ideias de progresso e de pacto social, propagandeadas pelos ideólogos do século XVIII, Ángel Lopes Amo analisa os efeitos do ideal progressista à luz da história e recupera a perspectiva aristocrática acerca das relações entre a sociedade e o Estado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto de 2024. Pablo Guimarães. O panorama histórico do século XVIII. Em épocas de grandes crises, tanto políticas como sociais, chegam a um auge extraordinário os estudos sobre ambas as classes de problemas.
e é frequente que os autores tomem como modelo para suas especulações a constituição dos estados primitivos. Isso é algo natural. Há 2 séculos, a humanidade pensante sentiu um desejo irresistível de progredir. Descobriu muitas leis físicas e se fez dominadora da natureza. Deu-se conta do valor de sua inteligência e quis dominar com ela a estrutura das sociedades humanas. Quis, então, assenhorar-se não somente da matéria, mas também do espírito, e pôs-se a olhar em direção a seu passado imediato com um desdém antes inconcebível. Aquele passado não era obra da humanidade pensante. Era obra da superstição e da dominação de poderes tirânicos. Era necessário desfazer-se dessa cultura inumana. Por isso, a inteligência do século XVIII começou a olhar o mundo em que vivia com os olhos do selvagem. O fenômeno é menos paradoxal do que parece, à primeira vista. Sim, era necessário iniciar-se uma nova era. E assim, seria bom que se começasse pelo princípio, pois desse modo caberia à mentalidade do homem primitivo um lugar de destaque. A ideia de que a humanidade iniciava, então, uma etapa de seu desenvolvimento em direção ao progresso livre pela primeira vez de toda a opressão, fez fortuna incomparável. Rara será hoje em dia a pessoa de incultura média, poder-se-ia dizer, que não pense assim. A Idade Média foi a barbárie, o absolutismo, a degradação. Há 2 séculos vivemos melhor ou pior, mas o homem é dono de seus destinos. Tem ao menos a elevada honra de suportar a responsabilidade de seus erros. Certo é que algumas cabeças privilegiadas, as quais a ciência levou a posições mais altas de observação, puderam contemplar o curso histórico da humanidade de maneira muito distinta. Porém, os que estão no raso não veem o mesmo que aqueles que estão nos cumes. Os que alimentam sua cultura, e são a maioria, com um grau de instrução elementar e a leitura assídua de jornais e folhetins permanecem impermeáveis a muitas verdades e embebidos de muitos lugares comuns. A mentalidade do homem primitivo está perpetuada nesses lugares comuns. Ao referir-me agora ao homem primitivo, refiro-me, evidentemente, ao homem primitivo de nossos dias, não ao homem primitivo autêntico, que, sem dúvida, por ter menos ideias, era muitas vezes mais sensato. Dizia eu que a humanidade se dispunha a iniciar uma etapa e que estava prestes a começá-la pelo princípio. Suprimiria a religião, depuraria a ciência, substituiria uma filosofia por outra filosofia e modificaria a base do Estado. Porém, uma coisa não poderia fazer: desfazer a sociedade para fazê-la de novo. A sociedade que era a matéria-prima estava bem feita e em marcha, como organismo vivo que possui também, sem dúvida, suas próprias leis, as quais, como a natureza, não se pode dominar, ni se parando. Propriamente falando, não se poderia, pois começar a construir, se não um edifício doutrinal, e depois se trataria de adaptá-lo à vida real dos homens. Isso é exatamente o contrário do processo natural de formação e transformação das comunidades políticas, que se leva a cabo primeiro e se estuda depois. Portanto, para retroagir a um ponto de partida inicial, livre do lastro de tradição e de crendices que ainda possuía a sociedade, os homens do século XVIII não podiam perguntar-se: o que vamos fazer? Mas sim, o que teriam feito neste caso? Os filósofos necessitavam de um ponto de apoio na história. Pois bem, a investigação histórica ainda não estava bem desenvolvida. Não tinham nesse momento à sua disposição um conhecimento científico acerca das sociedades primitivas, e se tivessem esse conhecimento, provavelmente o teriam contrariado. Tal conhecimento deveria ser substituído pela imaginação e pela hipótese. Por isso, o personagem central da apresentação não foi nem o filósofo civilizado, nem o selvagem com plumas, mas sim o famoso filósofo emplumado de Rousseau. Enquanto se tratava simplesmente de imaginar o pacto social, dando corpo a uma abstração filosófica, o filósofo com plumas cumpriria esse papel. Importava relativamente pouco que o pacto social não se assentasse em realidade histórica. Mas não só de abstrações vive o homem. Era necessário mostrar aos mortais, ansiosos de romper os grilhões e livrar-se dos jugos, como em outros tempos havia existido sociedades livres, feitas e regidas por homens, sociedades nas quais o bem maior era a liberdade e não se obedecia mais do que a lei, em que, se havia alguma religião, esta era produto do espírito humano e não da revelação, e, portanto, menos ofensiva. Sendo um elemento mais da cultura puramente humana, era necessário voltar a um ponto anterior ao cristianismo.
E não em vão o cristianismo soubera penetrar e conquistar as instituições dos povos bárbaros, fazendo-se suspeito de cumplicidade com o feudalismo e a tirania. Grécia e Roma foram um modelo político. Os discípulos de Rousseau entraram na marra nessas pequenas repúblicas e inundaram de citações e exemplos a imprensa e as assembleias. Ainda hoje, muitos raciocinam com base nessas citações. A fim de fazer uma comparação proveitosa, precisaríamos ter conhecido melhor a história da antiguidade, sobretudo sua história social. Seria necessário não só conhecer, mas avaliar a função das instituições dentro do marco social em que viviam, conhecer e examinar a evolução das formas sociais e, correlativamente, das políticas, antes e depois do período tão admirado. Em uma palavra, teria sido conveniente conhecer a história antiga e a moderna e ter consciência dos problemas que seriam a chave para sua compreensão. Não se conhecia bem a história primitiva e menos ainda a moderna, nem mesmo os problemas principais da ordem social ou da ordem política. A explicação, de caráter geral nesse momento, de que a sociedade política havia nascido por ampliação da sociedade familiar sob a forma do patriarcado, residindo a autoridade do grupo na Assembleia dos Pais de Família, se conciliava com a teoria do pacto social. Os pais de família, por si e por seus descendentes, haviam decidido associar-se. Ainda que a sociedade tivesse se constituído de um modo natural e não contratual, em todo caso, o sistema republicano da Assembleia dos Iguais ficou rodeado de uma auréola venerável de igualdade. E passando diretamente da pré-história ao Senado romano, vê-se como a instituição perdura, triunfa diariamente sobre a tirania e oferendas sublimes holocaustos no altar da liberdade. Isto é o natural, isto é o digno, isto é o humano, isto é o antigo e isto é o eterno. O que ocorreu entre a pré-história e o Senado romano já importava menos. A origem das monarquias e dos impérios, da aristocracia e da plebe, a constituição dos povos mais antigos e mais desenvolvidos que a Roma republicana, nada disso entrava em conta, senão em função exemplificadora. No Egito, era de admirar o rigor da lei, como em Roma a austeridade dos censores, ou em Atenas a saudável exemplaridade do ostracismo. A história não era a mestra da vida no sentido de ensinar as causas, deduzir os efeitos e encontrar uma significação para os movimentos dos homens e das massas, mas sim no sentido de apresentar um exemplo, sem cuidar de sua contextualização e tirar uma moral da história. Não é minha intenção, neste momento, fazer uma crítica da produção científica dos últimos séculos, mas da série infinita de ideias vulgares que a mudança de mentalidade operada nesse momento produziu graças ao trabalho de escritores medíocres e que, por medíocres e vulgares, tinham de impor-se facilmente entre os homens de qualquer nação, tornados de repente cultos pelo ensino obrigatório e soberanos pela instituição do sufrágio. Não é nenhuma novidade, em sociologia, que quando o grupo social aumenta, seu nível superior baixa. Enquanto a massa assume o comando do Estado, serão as ideias exequíveis à massa as que informarão a opinião pública e abafarão todas as demais. Inútil será que os eruditos e os acadêmicos pensem uma coisa se os instrutores do ensino primário pensam o contrário. Conhecimentos históricos e políticos elementares, mal fundamentados e falsos em sua maior parte, alimentam a opinião dos cidadãos em quase todos os países, impondo-se, inclusive, às pessoas cultas. É difícil combater o mal, mas vale a pena tentar serenamente a revisão desapaixonada de alguns problemas. E isto é o que hoje pretendo fazer nesta solenidade acadêmica da aula inaugural. O tema escolhido é o da nobreza, que, tendo a atualidade de todos os grandes problemas sociais, permite, pela especial configuração da sociedade contemporânea, a ausência da paixão em sua abordagem. E terei de situar também o ponto de partida em povos antigos, porque neles se dá a maior simplicidade nas relações e porque neles se encontra, de modo diáfano, a origem do que depois se tornou complexo e obscuro. Muito sutil seria, indubitavelmente, o estudo das aristocracias na Grécia e em Roma, mas vou buscar um cenário mais diretamente entrelaçado com a história de nossas classes nobiliárias, nos povos que presenciavam o esplendor romano desde o outro lado do Reno e do Danúbio. A horrida Germânia, povoada pelos netos de Tuisto, filho da terra,
eram os germanos nativos da terra segundo Tácito, e não mesclados com nenhum outro povo, pelo que a configuração social que nos oferecem é a mais natural e genuína. Propriam et sincera et tantum sui similam gentem existisse. Bem se pode pagar esta simplicidade ao preço da escassez de notícias reduzidas para os tempos primeiros à obra maravilhosa de Tácito e alguns fragmentos de César, Pompônio Mela, Plínio, Suetônio, Dião Cássio e algum outro. Se a sinceridade é virtude fundamental na política, a naturalidade na vida social e na evolução das instituições torna precioso um período histórico aos olhos do pensador. E se esse período tem um historiador genial como Tácito, encontraremos muitas vezes em suas frases concisas a expressão feliz de problemas universais. E este é o privilégio imacercível dos escritores clássicos. Deliberadamente quis evitar nesta lição primeira do curso a aridez de uma investigação histórica. Trata-se de uma lição universitária dirigida a professores e alunos de todas as faculdades, e hei de procurar que o rigor dos pormenores vá unido a considerações políticas e sociológicas em torno de alguns motivos fundamentais. E, sendo já excessivamente longo o exórdio para a limitação deste trabalho, vamos entrar no tema dessa nobreza tão insigne por seus serviços como combatida por seus privilégios. Capítulo 1. A nobreza e os méritos dos antepassados. Insignis nobilitas aut magnum patrum merita. Tácito, Germânia, 13. O princípio hereditário. Dificilmente se encontrará uma questão em que o preconceito democrático tenha afetado tanto como na admissão do princípio hereditário das aristocracias. A igualdade política é, consciente ou inconscientemente, uma ideia profundamente arraigada. Isso faz com que, em termos gerais, se dê preferência absoluta ao mérito individual da pessoa em detrimento do valor social da classe, com o que se desnaturaliza a imagem que formamos da aristocracia no que diz respeito à sua essência, sua origem e sua função. Se a aristocracia quer dizer o governo dos melhores, ter-se-ia de entender dos melhores individualmente considerados. Exigência que só cumpririam as aristocracias em períodos relativamente tardios na evolução dos povos. Referimos-nos à aquisição da condição de nobre à bravura pessoal do fundador da estirpe. Bravura, em regra geral, de valor heróico em empreendimentos bélicos. E nos ofende que a posição assim lograda pelo mérito de um seja mantida por seus descendentes, unicamente por força de privilégio. Sem negar que o mérito pessoal ou a bravura guerreira tenham sido em muitos casos uma digna porta de acesso à dignidade nobiliária, este ponto de vista está em contradição com a essência mesma do fenômeno que estudamos, e ainda agrava mais a deformação, outra ideia também nascida do desejo de igualdade política, e que é o complemento da anterior, a posição social do nobre, superior na sociedade e no Estado. É a recompensa ao mérito provado e aos serviços prestados. A pretensão, pois, da igualdade e da seleção de tipo individualista, fundada nos méritos pessoais de cada um, não repousa somente na ideia do melhor serviço do Estado, mas de que todos podem gozar das honras, da riqueza e do poder. Não se buscará, talvez, uma igualdade real e efetiva, mas sim uma idêntica possibilidade de que todos possam chegar aos postos mais altos de chefia. Um secreto fundo de inveja pulsa nessas aspirações. O poder, político-econômico, traz consigo um conjunto de bens apetecido por todos. O burguês aspira a ser presidente do Conselho de Ministros e o operário, presidente do Conselho de Administração de sua empresa. Como todos somos iguais, todos temos direito a chegar igualmente a um alto posto. E se a referência ao mérito individual da pessoa desnaturaliza o profundo valor social da classe, paralelamente a concepção do poder como recompensa ou gozo desnaturaliza a função social do comando. É o eterno erro francês de uma justiça distributiva para a qual o Estado teria balança. Pelo contrário, a aristocracia existe como fenômeno social independente dos méritos individuais que a justifiquem, e como fenômeno natural,
independente da vontade do Estado e de sua justiça distributiva. Nada há de mais humano que a formação das classes sociais. Uns possuem e outros não. A condição de possuidor ou não possuidor se transmite à família e dela se herda. Naturalmente, esta pode modificar-se, mas o pobre que chega a ser rico torna ricos seus filhos, e é inútil querer implantar uma justiça individualista tão feroz que desarraigue os filhos do meio cultural e econômico em que nasceram e se educaram, pois sua própria individualidade seria violentamente mutilada. O verdadeiro problema da justiça está na relação do que possui com o que trabalha, não na posição social que ocupa cada um. É impossível que todos sejam ricos e todos sejam pobres. É impossível substituir a formação natural das classes por uma justiça arbitrária do Estado, mas foi impossível até agora, e é essencialmente humano que as classes superiores façam participar de sua excelência às outras, comunicando-lhes o deleite dos bens materiais e culturais, a riqueza, o prazer, a educação e a ciência. Uma tal comunhão entre as classes tem sido realizada durante séculos pela constituição aristocrática da sociedade. Com estas breves considerações, se nos dá a problemática do tema. Por um lado, a origem da nobreza como fenômeno social. Por outro, o valor social do comando e sua vinculação com as principais famílias nobres. E, em terceiro lugar, a relação das distintas classes sociais entre si e com o poder central do Estado. Passemos agora a fazer um exame histórico. Não, como já disse, para expor uma evolução completa das instituições nobiliárias, mas para que tenhamos uma noção de sua origem e seu funcionamento na sociedade mais simples, para captar assim sua natureza na realidade histórica. A origem da aristocracia. Examinaremos antes de tudo o primeiro problema. Qual é, definitivamente, a origem da aristocracia? Pode ter uma origem pacífica e uma origem guerreira. Simplificando a questão, podem-se considerar várias formas de sua aparição. Pensemos em uma comunidade política, reduzida, primitiva, de organização gentílica. Todos os gentios são livres e praticamente iguais desde o ponto de vista jurídico. Outra população estranha e cada vez mais numerosa foi entrando na órbita da primeira, em relação de clientela, de dependência econômica e política. A primeira, que constitui por si mesma a cidade, não quer deixar-se absorver pela segunda, mas tampouco pode assimilá-la. Os que antes eram iguais se encontram agora totalmente diferenciados da população nova. Converteram-se em uma aristocracia. Outras vezes, é o futuro grupo aristocrático que se desloca. O nascimento de muitos estados se deve simplesmente ao fato da conquista, que faz nascer uma relação política mais ampla de poder e submissão, entre conquistadores e conquistados, fundidos agora em uma unidade superior. Perante o povo dominado e perante o chefe comum que rege a todos, o povo conquistado se comporta como uma aristocracia. O povo conquistador se comporta como uma aristocracia. Dentro de um mesmo povo, pode-se produzir a diferenciação de uma nobreza, quando as guerras contínuas fizeram surgir uma classe de guerreiros. Um homem de guerra consegue romper com a estrutura social do povo ao lograr através do espólio de guerra a maior riqueza. Consegue romper a estrutura militar, possivelmente matriarcal em alguns lugares, ao fundar sua própria família e torná-la mais numerosa e poderosa, com as esposas a ele proporcionadas pelas incursões em terra inimiga. Consegue romper, por último, a estrutura política, pois a preeminência do fim guerreiro coloca o poder em suas mãos. Aqui é onde parece haver mais correlação entre o mérito pessoal e a posição social alcançada. Porém, realmente uma classe aristocrática não existe até que o herói tenha consolidado a riqueza e o poder de sua família, fazendo esta multiplicar-se e manter-se unida entre si e as outras semelhantes, e, ao consagrar-se no tempo a revolução do guerreiro, tenha aparecido um corpo social de nobles, que seja produto já da herança. A nobreza militar se converte em aristocracia na geração que não conquistou tal dignidade por seu próprio esforço, e são estas gerações seguintes as chamadas de modo natural a exercer a direção e o mando, porque têm os meios, o prestígio, a preparação física e o adestramento militar, a tradição familiar, a educação, em suma, circunstâncias todas que provocam o mérito, sem pensar em recompensá-lo e que asseguram em todo momento a conduta dos membros da nobreza. Poderíamos passar em revista outras muitas explicações, mas basta que o que aqui foi dito para mostrar claramente a importância decisiva do fator social na origem da aristocracia. Qual seria a origem, em termos concretos, da primeira nobreza germânica, ascendente comum e remoto de nossa nobreza europeia medieval?
Muito escassas são as informações oferecidas pelas fontes. Tácito não trata para nós um quadro preciso da nobreza germânica. No exército, onde mais se fala de destacar o elemento nobiliário, nos apresenta os infantes, que eram a força mais apreciada, escolhidos dentre toda a juventude, ex homini juventudi delectus, postos na liderança de uma força armada, mas não estão agrupados aleatoriamente ou de modo arbitrário, mas em centenas que reúnem os de um mesmo Gaul. Gaul teria sido uma espécie de província ou região administrativa durante a Idade Média, sua origem histórica é incerta. E segundo as famílias e parentelas, porque isto é um grande estímulo para o valor de um sinal de glória. Se todos os homens livres são iguais no exército, há, sem embargo, de fato, uma consideração do valor da estirpe. Esta consideração aparece mais claramente expressada em outras ocasiões. Fala-nos Tácito de reis e de príncipes, dos quais trataremos mais adiante. Desse modo, quando alguns destes príncipes falam na Assembleia, o que lhes dá autoridade para ser escutados, não porque têm o poder de mandar, é a idade, a nobreza, a glória das armas ou a eloquência. Protaetas quic prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est. Os reis são eleitos segundo a nobreza de sua família, enquanto os chefes militares segundo seu valor. Na mesma organização familiar, a nobreza pode justificar uma exceção ao rigoroso princípio da monogamia, pois sendo os germanos quase o único povo bárbaro que a pratica, somente uns poucos entre eles se unem com várias mulheres. Non libidine sed ob nobilitem. Seja porque o maior número de esposas e filhos contribuiria para dar brilho e poder à casa do nobre, seja por sua alta posição, muitos desejariam emparentar-se com ele. Eram especialmente os jovens nobres, pleric nobilium adolescentium, os que em época de paz buscam a guerra em outras nações. E observa Tácito, que não se envergonham de figurar entre os outros comitês de um senhor, nem era obstáculo à juventude dos menores em idade, para que se lhes admitisse entre os robustos e veteranos. A nobreza provia. A nobreza insigne e os grandes méritos dos antepassados proporcionam, inclusive aos mais jovens, o favor e a graça do príncipe. Não poderia expressar-se de forma mais egrégia a intervenção de fatores sociais exteriores ao indivíduo no desenvolvimento de uma individualidade. Antes de que por sua idade ou por seus serviços pudesse haver merecido algo, é a dignação do príncipe o que o põe em situação de merecer, e a dignação do príncipe era movida pela nobreza insigne da estirpe ou dos méritos dos antepassados. Nobreza obriga. Por sua vez, essa nobreza e esses méritos forçam o adolescente a levar cabo de façanhas muito superiores às quais normalmente se poderia exigir deles, e em rivalidade com outros comitês com o mesmo príncipe. É para este honra e paz e guarda na guerra. Também as mulheres nobres gozavam de uma estima especial. A captura das mulheres era particularmente dolorosa para os germanos, e por isso, quando se queria sujeitar firmemente o ânimo de algum povo, os reféns mais preciosos eram as jovens moças nobres. Nestas e em outras notícias que chegaram até nós, sem que apareça uma clara diferenciação jurídica, aprecia-se a existência de uma classe mais distinguida, que goza de autoridade e prestígio, de influência perante os príncipes e de grande consideração perante o povo. Os historiadores costumam fundamentar em circunstâncias, de fato, a aparição da nobreza entre os germanos. De uma só classe de homens livres, oposta aos semilivres e aos servos, iriam se diferenciando as famílias nobres pelo prestígio alcançado em sucessivas gerações nos cargos de governo e de comando militar. Foi um processo que de fato tardou muito tempo em ter uma consagração jurídica oficial. Isto é, foi um processo de caráter eminentemente político e social. A dignidade do comando, as representações mágicas que o rodeiam, colocam o governante em uma posição especial. Autoridade e prestígio tendem a fazer-se hereditários, conforme explicava mais acima. Os reis e príncipes costumavam tomar seus cônjuges sempre das mesmas famílias, com o que estas adquiriam tal dignidade e consciência de sua antiguidade, que se as considerava descendentes dos deuses. Adel, antigamente, Adal, significa justamente a geração, a estirpe boa e distinguida. Os primeiros nobres, Adeligen, seriam membros dessas famílias, e em geral podemos aceitar a opinião de que eram as nobres Cipen Agnitícias
que tinham um passado político e militar, e que por isso gozavam de um maior prestígio. A nobreza era reduzida em número, exceptis ad monum paucis, e por encarar as virtudes mais sobressalentes, o que foi nome de classe chegou a ser nome empregado para designar qualidades, passando com as palavras adalin, adelin, etc. O que entre nós é designado como os termos nobre, generoso ou rico. Tem, pois, a nobreza um caráter essencialmente social, social em sua origem e social em sua função. Ou é um valor social, ou não é absolutamente nada. Todas as vicissitudes por ela atravessadas na história foram modificando sua fisionomia, sem nunca mudar este caráter. Sempre que a nobreza deixou de ser classe, ou deixou de exercer como tal classe uma função social, para aí ficar reduzida ao brilho de alguns privilégios convencionais, então a nobreza desapareceu. O caráter social da nobreza. Passemos agora ao segundo ponto. Ao caráter social da nobreza corresponde o caráter social do mando. O poder, nos grupos pequenos como nos grandes, não está para a utilidade da pessoa, mas para serviço do grupo. O fenômeno que, de um modo natural, tende a despersonalizar o poder e a torná-lo efetivamente social é sua vinculação à estirpe, e não por uma concepção jurídica patrimonial que assimile a potestade de mando às relações de direito privado, mas sim pela natureza mesma do governo. Que não existe no período germânico um conceito de soberania é coisa suficientemente clara. Nec regibus infinita aut libera potestas. Nem os reis têm poder ilimitado ou livre. Os reis têm uma autoridade, mas esta não é absoluta. Os chefes militares também têm autoridade por seu cargo, mas mais parece que se fazem obedecer pela admiração do que pelo império. Somente as coisas menos importantes são decididas pelos príncipes, enquanto as mais importantes e graves são decididas por todos na Assembleia. Previamente ao conselho dos principais, e de novo aqui, são ouvidos os que exercem comando. Auctoritate suandendi magis quam iubendi potestade. Pela autoridade de persuasão e não pelo poder do mando. Unicamente os sacerdotes parecem ter uma autoridade superior, e são eles os que na Assembleia possuem o direito de castigar, tal como no exército, mas ainda neste caso, non quasi impoenem nec ducis iussu deo imperate, não como uma punição ou sob mando de líder, mas como um deus que comanda. Os reis, os caudilhos, os príncipes, os sacerdotes, as assembleias populares têm cada um suas atribuições próprias, à medida em que lhes distribuía pela necessidade e pelo costume o direito não escrito do povo. O poder mira o bem da comunidade, mas o exercem pessoas singulares. O rei e os príncipes não são os donos do povo, nem os delegados do povo, nem os representantes do Estado. São o rei e os príncipes e nada mais, pois para conceber relações de direito público não é mister recorrer a abstrações. A relação de mando e obediência é uma relação pessoal entre o que manda e os que obedecem, cujo fator pessoal não faz com que perca o caráter de direito público e que impõe a uns e a outros recíprocos direitos e deveres. A natural defesa contra os possíveis abusos de poder por parte daquele que manda consiste em que, frente a este, o indivíduo não se encontra isolado. A CIP constitui por si mesma uma viva unidade em defesa da honra e da paz familiares. Entre a CIP e o Estado há ainda o GAU, com o príncipe e os centenários à sua frente. CIP, GAU e povo têm seus respectivos campos de competência igualmente fundamentados no direito. E se nem sempre são respeitados, por outro lado, são sempre defendidos, graças à estreita coesão que liga os membros de um grupo entre si e com seu chefe. Trata-se da mesma coesão que liga o governante à estirpe régia e, através desta, a todo o povo, de cuja unidade se sente portador. Não há contraposição alguma entre direito do povo e direito do governante. Uma mesma unidade abarca as duas partes, pois reis e príncipes não somente procedem do povo, mas pertencem ao povo que governam. A mais antiga denominação do rei, o gótico feudans, gênero masculino, procede do feminino feuda, o povo. O anglo-saxão leod, princeps, corresponde ao feminino laod, gens, de cune,
Gens, tribo ou nação, procede Kuni, de onde vem o Kuning, o membro da família real, o filho do rei, e por fim, o rei mesmo. Mostrando-nos esta evolução semântica, o papel fundamental da família e da herança na manutenção da identificação originária entre povo e rei, a isto corresponde o que em época posterior designa povos inteiros com o nome de sua família real, merovíndios, asdingos, Isildingos, etc. Uma visão superficial da Constituição tacitiana nos permitirá obter novos pontos de vista acerca da monarquia e da nobreza. Alguns povos têm rei, godos, ermúnduros, quados, marcomanos e, ademais, príncipes, à frente de cada pagus ou gal, que é um distrito inferior. Outros povos não têm mais do que a reunião desses príncipes à frente do Estado. Na Constituição monárquica, o rei tem o governo, o mando militar e o sumo sacerdócio. Na Constituição principesca, impropriamente chamada republicana, elege-se um sumo sacerdote e um general, dux, em caso de guerra para satisfazer a exigência de unidade. Todos estes cargos são de direito eletivos. Regis ex nobilitate duces ex virtute summum. Eliguntur in isdem contilis et princeps. Os reis provêm da nobreza e os líderes da virtude, e eles são escolhidos nos mesmos conselhos e príncipes. Mas de fato se elegem dentro das famílias nobres e os reis dentro da estirpe real, com a consagração pelo costume da permanência dos cargos nas famílias mais importantes. Estas se identificam mais e mais com sua função e elevam o indivíduo acima de seus interesses pessoais em direção a uma visão comunitária da coisa pública. Pode-se dizer que a monarquia, com as limitações impostas, sobretudo pela Assembleia Popular, existe desde o princípio, primeiro no Gal, depois na civitas ou Estado. O princeps, Galfurst, é um pequeno rei, que ficou em um lugar secundário ao unirem-se os grupos inferiores em outro mais amplo, civitas, segundo a terminologia romana, em cuja liderança se pôs um rei. Na chamada Constituição Republicana, falta este rei, mas seus príncipes em nada se diferenciam dele, a não ser na extensão de seus poderes. O rei tem poderes sobre todo o povo, o príncipe sobre uma parte do povo. Por outro lado, o conteúdo do poder é o mesmo. E esses príncipes que deixaram de ser reis, ao ampliar-se o Estado, passaram a constituir a mais alta nobreza do novo grupo. Os príncipes são os primeiros, Fürsten. Se eles, e mais particularmente os reis, são chamados de senhor, o nome usado e que os autores latinos traduzem por dominus, nada tem a ver com uma relação dominal ou servil, mas faz referência à excelsitude da função ou a da linhagem que serve. Herr, senhor, quer dizer o mais digno de referência, e From quer dizer pertence aos deuses. As classes sociais e o Estado. Examinemos agora o último ponto proposto, a relação das diversas classes sociais entre si com o poder público. Desde o ponto de vista econômico e jurídico, pouca diferença há entre a nobilitas e o resto da população livre, com ressalva de que quando plenamente livres são somente os ingênuos, isto é, os descendentes de livres, já que os libertos sofrem restrições significativas em suas possibilidades. A segregação de uma classe de nobres é um fato, e um fato importante, mas ainda repousa somente sobre a situação natural das coisas, sem haver sido consagrada pelo privilégio. O privilégio virá depois. O fato que, primeiramente, consagra no ordenamento jurídico o valor superior do nobre na sociedade é a quantia mais elevada do chamado Wertgeld, preço do homem, composição que deveria ser paga pelo homicídio para colocar fim à inimizade entre famílias do matador e do morto. Se o morto era um nobre, o Wertgeld era maior. Para a época que estudamos, não existe esse privilégio nobiliário como tal. Provavelmente as famílias nobres exigiriam e obteriam uma indenização mais elevada. Estavam em condições de consegui-lo, e com isso deram vida a um costume que se converteu mais tarde em preceito. O mesmo pode-se dizer dos privilégios políticos. Não existem. De fato, o poder político é hereditário na nobreza. De direito, se pode eleger rei ou príncipe a qualquer homem ingênuo, em alguma ocasião. Excepcionalmente, isso ocorreu. Interessa mais considerar a situação que tem, junto à classe superior da sociedade, as classes mais baixas.
Estas se encontram em uma situação de dependência, tanto no plano político como no econômico. Com seu trabalho se mantêm a si mesmas e, em parte, a seus senhores, já que estes consideram covarde e preguiçoso o adquirir com o suor que se pode ganhar com a espada. Seria injusto julgar o sentido desta frase somente pelo que ela aparentemente diz. O homem de guerra presta um serviço tão relevante que é o primeiro de todos na vida do povo. Não se chegou ainda a uma vida sedentária, nem a uma situação de paz relativa, que permitia o florescimento da economia. A segurança é um pressuposto do trabalho. Por isso, muitos homens entram voluntariamente numa situação de semi-servidão que lhes permite viver em paz e trabalhar em paz. É esta uma das situações em que se demonstra haver bens mais necessários que a liberdade na garantia das necessidades mais peremptórias. Neste caso, a de proteção ou de meios de subsistência. Esses servos, chamemo-los assim, como se chamava Tácito, vivem adscritos à terra e têm de entregar ao senhor, na qualidade de colonos, uma determinada quantia de trigo, gado ou tecidos. Et servus hactenus paret. E o servo obedece até este ponto. Nisto consiste toda a dependência do servo. Fora disso, este governa com autonomia sua própria casa e é dono de seu trabalho e de seus lucros. Mais que alimentar com seu trabalho a um ocioso, dir-se-ia que paga, à maneira de um imposto, o serviço que o senhor lhe oferece. Esta é a reta interpretação de uma situação semelhante, se queremos traduzi-la na linguagem de nossos dias. Há outros servos, de condição mais rigorosa, verdadeiros escravos, que vivem na casa do senhor, mas ainda estes não estão submetidos a um regime doméstico de exploração pelo trabalho e pelos castigos. Tácito cuida de assinalar a diferença entre o escravo germano e o romano. Os trabalhos de casa são feitos pela própria mulher do senhor, juntamente com seus filhos. Os escravos participam da vida familiar e seus filhos se educam, sem distinção alguma, com os filhos do senhor. Dominum ac servum nullis educationes delitis diagnoscas, intreadem pecora ineadem humo degunt, donec aetas separet indinus virtus ad nocast. Nenhuma distinção há entre o senhor e o servo quanto à educação. Vivem entre seus rebanhos e na mesma terra, até que a idade separa os livres e o mérito os tornam conhecidos. Em nada se distinguem a infância do senhor da infância do servo, até que a idade o separe e o valor denuncie o nobre nascimento. Raras vezes sofre o escravo castigos corporais ou pena de prisão ou trabalho forçado. Às vezes ocorre dar-lhe morte, mas não disciplina et severitate, não porque o dono queira castigar tão severamente o servo. Sed impetu et ira ut inimicum, senão como quem ataca a seu inimigo. O mesmo se é livre ou se é servo, com a única diferença de que nesse último caso a morte fica impune. Nisi quod impune est. As classes sociais não estão separadas entre si por nenhum abismo intransponível. Por um lado, porque umas participam dos bens das outras. Por outro lado, porque é possível passar de um estado a outro estado. O escravo alforreado passa a gozar de uma condição semelhante à desses servos que falamos antes e que são, em realidade, semilivres, litus, letos ou áudios. O semilivre podia ser admitido à comunidade do povo e adquirir a plena liberdade. Difícil é sempre para o liberto chegar a uma completa equiparação jurídica com os demais homens livres. Entre outras razões, porque, havendo sido escravo, não tem parentes livres, e lhe falta algo tão fundamental como o pertencimento a uma família ou cipe. Unicamente o poder público pode fazê-lo saltar o obstáculo, mas isto veremos um pouco mais adiante. O poder hereditário. Uma sociedade de índole, como a que foi descrita acima, tende a ser conservadora e, por si mesma, pouco teria evoluído em sua constituição interna e em seu desenvolvimento exterior. Mas há algo que regerá sua vida durante séculos, fazendo desses povos minúsculos grandes nações. O duplo jogo do poder hereditário, que, sendo um e o mesmo em sua origem, vai se diferenciando em sua atuação, marcando rumos próprios à monarquia, por um lado, e à nobreza, por outro. A nobreza representa, no conjunto do Estado, a autonomia dos grupos menores. Em muitos povos, impediu que o corpo político mais amplo tivesse, ao organizar-se, a mesma constituição monárquica que tinham os corpos políticos menores. Nos estados que têm rei, representa uma limitação eficaz do poder real somente por sua existência e por seu influxo na Assembleia Popular.
A causa da liberdade frente ao poder está de fato melhor defendida pelos nobres do que por mais ninguém. E nenhuma monarquia, nem mesmo as mais fortes, pôde chegar ao absolutismo. Assim o faz notar Tácito em algumas passagens. Gotones regnantur Paulo iam ad cutis quam cetera Germanorum gentes, non dum tamen supra libertarem. O governo dos godos, um pouco mais submetidos que o dos demais povos governados, ainda que não a ponto de suprimir sua liberdade. Qui nationem ea regebant in quantum Germanim regnantur, que governou aquela nação na medida em que os germanos são governados. O rei, por sua vez, representa os interesses comuns de todo o povo, obscurecidos, muitas vezes, pelo particularismo ou pelos interesses de grupo. Conforme vai passando o tempo, o rei tem mais poder à custa da Assembleia Popular, e a monarquia irá se generalizando entre todos os povos, até serem raros os casos em que se conserve a Constituição republicana. Um fenômeno favorece a influência cada vez maior dos nobres e do rei sobre o povo. É a instituição do secto ou comitiva, comitatus, Gefolgschaft. A comitiva representa a mudança na organização normal do exército, e em larga medida também na estrutura política. Os jovens desejosos de aventuras guerreiras que se unam a um nobre poderoso ou ao próprio rei entram na dependência deste, estabelecendo-se uma relação personalíssima de fidelidade distinta da geral do súdito. O senhor dá a seus comitês o sustento, a vestimenta e as armas. Os comitês seguem o senhor em todos os seus empreendimentos, sendo a máxima honra para eles tem o primeiro posto a seu lado e a máxima vergonha não estar à altura de seu valor ou sobreviver a ele na batalha. Tão estreita é sua dedicação que, além de defendê-lo e protegê-lo, atribuem à sua glória as próprias façanhas. É grande também a emulação dos príncipes, por ter comitês numerosos e dedicados. Haec dignitas haevires. Esta é sua dignidade e sua força. Esta é a maior dignidade e força, estar rodeado sempre de um grande séquito de jovens escolhidos. A fama dessas comitivas e a glória de seu caudilho transcendem até os povos vizinhos e bastam muitas vezes para prevenir uma guerra. Comitivas tão numerosas e tão grandiosas não podem sustentar-se a não ser pelos grandes senhores. Em realidade, são somente os reis e os príncipes que estão em situação de atrair a juventude mais seleta. No serviço da corte vão se formando os jovens da nobreza, elevando-se acima do nível cotidiano da vida da aldeia ou a outros horizontes de glória e honra. Assim, é possível que uma ideia nacional abra caminho quando os homens vão saindo da esfera reduzida do grupo social pequeno para unir-se aos que, desde outra altura, estão em condições de traçar o caminho. Esta é a nação do poder sobre o povo. Não somente lhe serve, mas o forma, educa e guia. Através dessa instituição, o poder se personaliza. Príncipes pro victoria pugnam, comitês pro príncipe. Os primeiros príncipes lutam pela vitória, os comitês lutam pelo príncipe. Os membros da comitiva régia estão mais vinculados ao rei que a seu próprio grupo familiar ou político, pois lutam nas batalhas pelo rei. Mas como o interesse pessoal do rei coincide com o do povo inteiro, graças ao depósito hereditário do poder na dinastia, o serviço do rei extrai forças das tendências particularistas, em proveito dos destinos da nação inteira, segundo quais sejam, no plano político, as relações entre monarquia e nobreza. Tomará o Estado uns ou outros rumos. Prevalecerá a unidade ou prevalecerá a autonomia. Em todo caso, monarquia e nobreza terão sempre em comum, ao longo da história, o fato de que ambas repousam sobre o princípio hereditário e têm, em diferentes esferas, funções semelhantes. O estreito parentesco que as une fará com que, quando a unidade triunfa, não o faça às custas das liberdades, e que quando as liberdades prevaleçam, que não seja com a ruína da unidade superior do Estado. As liberdades. Nesta ordem de coisas, resta por examinar um último ponto interessante. Dizia que a aristocracia vem de encarnar a defesa das liberdades frente ao poder central, mas dizia também que uma sociedade de estrutura aristocrática tende a ser conservadora. Isto significa que as classes mais baixas da sociedade, ainda que não padeçam de uma situação excessivamente penosa, sofrem uma série significativa de limitações.
Seus membros dificilmente poderão sair da condição inferior em que nasceram, ou ao menos não poderão chegar ao pleno desenvolvimento de sua personalidade e ao serviço da coisa pública. Ainda que rejeitemos uma concepção individualista do Estado que desconheça o valor social das classes, é evidente que estas não podem ser fechadas e que há alguns direitos naturais da pessoa que é preciso favorecer. Raramente os favorecerá uma aristocracia interessada em manter a dependência econômica e política dessas classes mais baixas. Antes, porém, os favorecerá a monarquia, que encarna o princípio do bem legal da nação e está desligada, por sua posição especialíssima, dos interesses particulares da classe. Na Constituição Germânica, que nos serve de campo de estudo, manifesta-se tudo isto na condição dos libertos. Os libertos foram escravos. Não tiveram dificuldades para sair da escravidão, mas não são ninguém na coisa pública, não têm uma família na qual enquadrar-se e terão de continuar na órbita de seu antigo senhor, ou de outro senhor que os proteja. Liberti non multum supra servus sunt. Os libertos não estão muito acima dos escravos. Raro aliquad momentum in domo, nunquam in civitate. Se na casa do Senhor são pouca coisa, no Estado não são nada. Porém, Tácito assinala de forma muito aguda a diferença entre uns povos e outros, segundo tenham ou não tenham rei. Excepti dum tassat is gentibus quae regnatur, ibi enim et super ingenuus et super nobilis assedunt, apud cetero imparis, libertini libertatis argumentum sunt. Exceto em nações de regime monárquico, ali eles se elevam acima dos cidadãos livres e dos nobres. Em outros povos, a condição inferior dos libertos é prova de sua liberdade. Onde a cabeça do Estado é um rei, os libertos podem ultrapassar não somente a condição dos ingênuos, mas também, inclusive, a dos nobres. Eis aqui como em sentido distinto é agora o poder monárquico representante da liberdade frente aos nobres. No terreno político, dominado pela monarquia, a nobreza estabelece um freio. No terreno social, dominado pela nobreza, a monarquia introduz sua força reformadora. Ali, onde falta a instituição monárquica, onde mais parece imperar a liberdade política, na chamada Constituição Republicana das Civitates Germânicas, se dá o contrassenso que tão singularmente expressou Tácito, e que pode aplicar-se, sem alterações, a muitos estados modernos. Impares libertini libertatis argumentum sunt, a condição insignificante de toda uma classe de homens. Essa é a prova de que há liberdade. Capítulo 2. A nobreza e a sociedade moderna. O processo de dissolução da aristocracia. Ao chegar a esta altura de meu discurso, devo deixar interrompida a explicação histórica. Não é meu propósito, nesta ocasião, fazer a história da nobreza, nem mesmo de maneira geral. Gostaria de estudar sua função social e não encontrei para isso melhor introdução nem abordagem do que estudar historicamente sua origem. Sobre esse campo histórico delimitado, podemos analisar relações e delinear ideias. Sigamos agora abordando umas e outras para ver se são algo mais do que acidentes históricos, para ver se, pelo contrário, respondem ao modo de ser natural da sociedade política. Está de passagem, quando o fio da exposição o exija, a história voltará a nos prestar auxílio. A importância da herança para a formação de uma classe de dirigentes é algo apreciável. Só em momentos, como o que estudamos, de formação e desenvolvimento embrionário de uma sociedade, ou é apreciável absolutamente em qualquer tipo de estrutura social. Prestemos atenção, para começar, na profunda abordagem que Simmel faz do problema. Há em toda a sociedade postos de direção e governo cujas funções e exigências podem estabelecer-se objetivamente, pois não focam no interesse ou na atitude da pessoa, mas no bem da coletividade. Para desempenhar esses cargos, não há mais do que indivíduos com uma infinita variedade de disposições subjetivas e de dotes pessoais. Somente por uma feliz causalidade seria adequado o conteúdo da personalidade individual ao conteúdo da função. Mais ainda, existe uma contradição essencial entre ambas. As flutuações da subjetividade da pessoa vão contra a estabilidade objetiva exigida pelas formas sociais. O cargo de direção impõe um nível superior. Como se fará chegar a pessoa individual a esse nível?
Há algo na vida da pessoa que é capaz de aproximá-la daquele caráter de superindividualidade e estabilidade das formações sociais, e é o fato do pertencimento à família por duas razões: a semelhança natural, fortalecida pela educação e pela tradição, que une filho aos pais, e a real comunidade de interesses, o sentido de vinculação, a unidade familiar, que coloca em uma mesma linha ascendentes e descendentes. A comunidade funcional da família é como uma réplica da forma do grupo superior. Ao estabelecer-se a passagem de uma função social do pai ao filho, ou ao afirmar-se sua permanência em uma e mesma família, então se revela esse fenômeno típico em sua última e instintiva adequação como uma tentativa de atenuar a discrepância de princípio entre a forma social objetiva e a subjetividade do indivíduo que dela deverá cuidar. George Simmel. A hereditariedade dá, pois, ao indivíduo uma disposição prévia. Dá-lhe também mais independência e um maior sentido de responsabilidade. Quando o indivíduo recebe de seu pai, com segurança, a posição que ocupa e tem de guardá-la para seu filho, é mais independente que o que foi trazido de qualquer parte para desempenhar o mesmo cargo, e por outro lado, tem uma maior responsabilidade do que sua função começasse e terminasse nos limites de sua própria pessoa. George Simmel. Em um estágio primitivo, esta situação é clara. A aristocracia não repousa sobre o privilégio. O pertencimento ao grupo nobiliário lhe confere uma superioridade real. O número reduzido, paucitas nobilita, dá ao grupo aristocrático uma forte personalidade dentro do grupo social mais amplo em que se desenvolve. Dá-lhe também uma extraordinária coesão interior. Através da família, o indivíduo se identifica com o grupo. A tradição dos antepassados a obriga a superar as possíveis falhas de sua personalidade. Importam mais as qualidades gerais do que as do talento pessoal. A honra familiar é mais forte do que as tendências do interesse particular. O nobre é o maior servidor da sociedade e do Estado. Conforme passa o tempo, a aristocracia tende a consolidar sua posição. Quer assegurá-la em suas mãos e nas de seus descendentes. Ela logra esse efeito fazendo com que a consagre o ordenamento jurídico. Trata-se de assenhorar-se da Constituição e da administração do Estado, e onde não o consegue, de todo, logra-o ao menos, em parte, em rivalidade com a monarquia. Os principais cargos públicos estão há séculos reservados aos nobres, e estes seguem sendo, em geral, os melhores funcionários, pois as razões apontadas conservam toda sua validez. Se a sociedade cresceu, se o Estado aumentou seu poderio militar e econômico, se ganhou em extensão territorial, se aumentam com tudo isso as complexidades da função de governo e exige-se prestar mais atenção nos dotes pessoais dos governantes, não se altera por isso a situação. Os nobres não têm unicamente a tradição como patrimônio, têm também os meios de adquirir ou aperfeiçoar as aptidões e conhecimentos que o desempenho dos cargos vai requerendo. Também neste campo, tem-se uma superioridade evidente sobre todos os demais. Desse modo, a situação privilegiada da aristocracia não põe inconvenientes ao progresso da classe média. Ainda que lhe trave o acesso aos cargos de governo, não lhe impede nem o bem-estar econômico, nem a aquisição da cultura. A riqueza da aristocracia de sangue repousa na propriedade fundiária. E este gênero de domínio permite mais do que qualquer outro, o industrial, por exemplo, a opulência do proprietário sem a necessidade da exploração daquele que trabalha. Por outro lado, todo o campo da indústria e do comércio fica livre para a burguesia, e esta adquire a independência econômica, inclusive a riqueza. À aristocracia bastam seus privilégios, vinculação à terra, isenções tributárias, influência no governo. E ainda no governo, a burguesia tem sua participação graças à ação do rei, que busca sua colaboração e apoio. Não obstante os inconvenientes trazidos pelo princípio aristocrático hereditário, quando este é aplicado de maneira absoluta, observáveis em qualquer época, fazem-se particularmente graves. É o primeiro que funciona sem consideração alguma as condições pessoais daquele que ocupa o cargo. A herança de uma segurança objetiva deve combinar-se com a suficiência subjetiva. Se a herança não está condicionada pela qualidade subjetiva do indivíduo, ao fazer-se absoluta, perde toda sua razão de ser. Querendo perpetuar um cargo em uma família, degrada-o, deixa-o reduzido a um título honorífico
já que se haverá de buscar em outra pessoa mais capaz para desempenhar o verdadeiro encarregado dessa função. E nesta outra pessoa, possivelmente já não haverá qualquer nível objetivo superior criado pela tradição familiar e nobiliária. O outro inconveniente é a exclusão, por princípio, de todas as capacidades individuais anonimamente existentes fora do círculo reduzido das famílias nobres. Se é verdade que a tradição familiar prepara, já não é verdade que a ausência da tradição incapacite. Faria falta um corretivo do princípio aristocrático que permitisse ligar intimamente a ele a seleção de funções em outras classes sociais, impedindo, ao mesmo tempo, o aluvião de aventureiros sem enraizamento e sem responsabilidades que costumam ser o lastro de todas as sociedades e que impera sem limites o princípio eletivo. Porém, além disso, pode chegar um momento na evolução da sociedade em que a herança não assegure nem sequer aquele nível objetivo que devem possuir os funcionários, e por isto, por várias razões, pela paulatina dissolução da aristocracia, e porque ao Estado interessam cada vez mais as qualidades pessoais daqueles que estão a seu serviço, e menos aquelas disposições gerais que a tradição familiar era capaz de fornecer. Com grande clareza, Simeu expôs a teoria da correlação entre o valor social da classe e o quantum do grupo. Quando a sociedade aumenta em extensão e em número, aumentam extraordinariamente as possibilidades de livre expansão da personalidade individual. Quando o grupo social se estende até a média das modernas nações, o centro de gravidade se desloca a um estado pueril. O indivíduo se separa da terra e da relação senhorial ou gremial para entrar em uma livre mudança nas relações com todo o grupo nacional. O círculo social que rodeia o indivíduo se ampliou para todo o âmbito da nação. Somente por isto, o indivíduo já se faz mais livre. Mas não somente ganham em termos de liberdade de desenvolvimento os indivíduos das classes mais baixas, mas também os do próprio grupo aristocrático, dentro do qual se vai iniciando ou progredindo um processo de diferenciação. Os novos grupos variáveis, nascidos dentro da nobreza, se vão aproximando em interesses e ideais de outros grupos que antes lhes eram estranhos. Pouco a pouco, a classe aristocrática se dilui, seus membros irão passando a situar-se em outros quadros da sociedade, e a nobreza que resta irá relacionando-se com gentes novas, pela riqueza ou pelo talento, às altas esferas sociais, e enobrecidas depois pela graça do rei. Em uma palavra, produz-se uma ruptura das classes e um novo ajuste social. Desse modo, quando uma sociedade qualquer rompeu, em virtude de sua própria força interior de expansão, os moldes em que vinha se desenvolvendo e ultrapassou as barreiras sociais como efeito da liberação do indivíduo, então já não é condição social, mas a capacidade e o mérito o que decide que uma pessoa seja investida de qualquer cargo ou dignidade. Os postos de direção requerem cada vez mais uma preparação técnica e pessoal, e, por sua vez, os meios para adquiri-la estão ao alcance de um número cada vez maior de pessoas. Também o Estado se torna independente das grandes famílias tradicionais e se converte em um ente abstrato cujos funcionários são escolhidos livremente, precisamente para que tenham liberdade de escolha. Conservam para si os meios de formação. A educação e a cultura passam às mãos do Estado, e deste as recebem os indivíduos. O antigo procedimento da seleção social foi substituído pela seleção de tipo individualista. Ao longo de um número maior ou menor de gerações, este processo haverá se completado. Em resumo, a aristocracia desempenhou primeiro uma função pelo imperativo de sua própria superioridade. Teve em seguida, junto à função da honra de sua dignidade reconhecida pelo direito. Foi se apartando depois, pouco a pouco, dos cargos, aumentando quando necessário os privilégios. Permaneceram, mais tarde, somente os privilégios, que teve de compartilhar com os recém-chegados. E, por fim, os que haviam usurpado suas funções acabaram por consumar o despojo, suprimindo a dignidade nobiliária, ou desta apropriando-se definitivamente. A função se converteu em cargo, o cargo em título, o título se esvaziou de seu conteúdo, e o título vazio se converteu em recompensa honorífica que havia de unir-se de novo ao cargo, ou melhor dizendo, a pessoa que havia desempenhado algum cargo. Além disso, coloca-se outro problema. Se a nobreza tivesse sido capaz de resistir a todo esse processo, mantendo a íntima coesão do grupo, teria podido competir o tipo social do aristocrata,
formado no espírito de sua classe com as outras personalidades pujantes surgidas das demais camadas da sociedade, não é precisamente o espírito de classe um limite posto ao desenvolvimento das capacidades do indivíduo? Com isto se coloca cruamente o dilema: ou o aristocrata se torna independente de sua classe, ou permanece em uma situação de franca inferioridade. O processo revolucionário. Acabo de fazer a exposição de um processo de dissolução da aristocracia, que pode se considerar praticamente acabado em nossos dias. Não se pode negar que isso já se tenha realizado. O que se pode colocar em dúvida, por outro lado, é que haja sido uma transformação natural da sociedade, operada pelas próprias leis da vida social, se é que estas leis existem. Também pode-se duvidar de que os ganhos em termos de possibilidades do indivíduo para seu desenvolvimento pessoal, livre de travas, compensem de todo a perda de uma tradição aristocrática. Indo mais adiante, eu duvidaria de que a seleção individualista tenha conseguido excluir a influência considerável da herança e da educação familiar. E, por último, nego em absoluto que a total liberação do indivíduo com respeito a esse círculo social reduzido em que nasceu suponha nem sequer uma melhora ou uma elevação de suas próprias possibilidades. Em primeiro lugar, uma transformação tão completa da sociedade não se deu naturalmente, mas por um meio revolucionário. Em alguns países, a revolução consumou tal transformação em pouco tempo. Em outros, foi se realizando suavemente, para a felicidade deles, de modo que a sobrevivência das instituições nobiliárias foi facilitando a preparação e o acesso das outras classes a uma igualdade política, introduzida, apesar de tudo, pela recepção das ideias revolucionárias. Um brevíssimo exame histórico nos permite ver qual é o processo natural, qual não o é, e quais são as consequências de um e de outro. Na França, eliminou-se rapidamente a nobreza das esferas administrativa e pública. Esta foi obra da monarquia primeiro e da revolução depois. Assim, antes da grande revolta, é enorme o contraste entre a vida das localidades governadas ainda pelos antigos senhores e daquelas outras em que somente a administração do Estado impera. O intendente ocupa o posto dos senhores e o separa de seus inferiores e de seus iguais. Em lugar de uma comunidade quase patriarcal, reina o despotismo de uma administração de oficiais e gente baixa. Nas mãos do intendente e do subdelegado estão a justiça, a política, os impostos, as estradas, as eleições e até o serviço de caridade. Essa máquina administrativa, já o dissemos, tal como fizeram Richelieu e Luís XIV, não pode funcionar senão nas mãos de trabalhadores sem escrúpulos, prontos a submeter-se à razão do Estado e a quem os possa demitir sempre que assim o desejar. Nos cantões mais atrasados, e em geral onde o senhor reside, os camponeses estão muito melhor servidos e absolutamente em harmonia com as pessoas que os governam. Boa demonstração disso são as numerosíssimas petições de cidadezinhas e camponeses durante a Revolução solicitando que se lhes conservem seus senhores, e o fato de que em plena convulsão revolucionária elegem o senhor como chefe da Guarda Nacional, alcaide da Comuna ou capitão da insurreição. A tendência centralizadora e anti-aristocrática da administração francesa deixa muitos dos nobres reduzidos a meros privilegiados, que já não prestam serviços. Criam-se à força cortesãos, e seus direitos ficam nas mãos de administradores ou mandatários. Desse modo, sempre que um direito senhorial se torna intolerável, comprova-se que é um arrendatário quem o exerce. E não é que na administração senhorial não ocorressem abusos. Teremos tempo para falar deles. Em uma carta do bailio de Mirabeau, em 1770, se expressa com enérgica crueza todo o contraste que há entre o regime senhorial e o dos oficiais do Estado. 3 ou 4 pontapés ou cacetadas não machucam tanto a família de um pobre homem, nem a ele mesmo, como 6 rolos de escrituras que o devoram. A Revolução desferiu um golpe brutal, definitivo sobre a aristocracia francesa, pois aboliu seus privilégios, confiscou suas fortunas e varreu do mundo dos vivos a grandíssima parte de seus componentes. No século XIX, o princípio hereditário desapareceu dentre os critérios para a seleção do mando. Impuseram-se outros mais eficientes para facilitar o acesso aos homens de todas as classes, sem diferenciações, baseando-se em suas condições e aptidões pessoais. O resultado, ao cabo de muitos anos de experiência, o expõe
de modo muito eloquente um escritor tão pouco reacionário como Renan quando diz em 1871: compreende-se agora como a seleção do mando, que se fez tão notavelmente na França até o fim do século XVII, tenha baixado tanto agora e haja podido produzir este corpo de governantes, de ministros, de deputados, de senadores, de marechais, de generais, de administradores, que tínhamos em julho do ano passado, e que se pôde ver como um pessoal dos mais pobres dos homens de Estado que jamais país algum já viu nessa função. Tudo isso vinha do sufrágio universal, posto que o imperador, fonte de toda a iniciativa, e o corpo legislativo, único contrapeso a iniciativas do imperador, vinham dele. Este miserável governo era sem dúvida o resultado da democracia. A França desejou e a tirou de suas entranhas. A passagem repentina de uma seleção aristocrática a uma seleção individualista põe de manifesto todas as quebras do princípio eletivo e explica como o princípio hereditário pode manter-se por tanto tempo apesar de sua aparente irracionalidade. O problema é sempre o mesmo: adequação da pessoa ao cargo, coincidência entre suas disposições subjetivas e a disposição objetiva requerida por toda a função social. Nas disposições subjetivas do indivíduo solto, desligado de toda a tradição familiar de serviço ao cargo, há tanta influência do acaso e de fato irracionais. E por outro lado, as lutas e as comparações antes da eleição trazem consigo tanto tumulto que os riscos da eleição superam significativamente os da herança. Não somente a política, mas até mesmo a civilização foram, em sua origem, uma obra aristocrática, a obra de um número muito pequeno de homens. Estes homens a conservam ao longo da história. Quando de repente a multidão tomou posse deste legado, não soube o que fazer com ele. Na Inglaterra e na Alemanha, a nobreza seguiu exercendo seu papel nos séculos XVIII e XIX, apesar de toda a evolução política e social, e pode-se afirmar que é neste vigor da aristocracia que repousava toda a superioridade desses países sobre os povos latinos. O serviço principal da nobreza havia sido a guerra. Seus serviços não foram menos insígnes na pacífica administração da sociedade nos últimos séculos. Enquanto os nobres nasciam e eram educados para exercer a autoridade, o espírito público seguiu vivo neles. Como dizia Taine, o que havia sido antes capitão do distrito e gendarme permanente deve ser hoje proprietário residente e benfeitor, promotor voluntário de todas as benfeitorias úteis, tutor obrigado dos pobres, administrador e juiz gratuito do cantão, deputado sem salário próximo ao rei. Isto é, condutor e protetor como antes, com um patronato novo acomodado às circunstâncias novas, magistrado local, representante do centro. Eis aqui as duas funções principais, e se olha para além da França, descobre-se que cumpre uma ou outra ou as duas. No momento crítico da profunda transformação do Estado, a multidão, ainda inculta, encontra seus chefes naturais, os quais não têm necessidade de eleger e aos quais já tem o costume de obedecer. O escudeiro inglês reside em seu cantão, com residência que se mantém desde os pais aos filhos. Está em comunicação constante com o povo e é, ao mesmo tempo, proprietário, patrão, oficial de milícia, administrador e juiz. Na Alemanha, onde a sujeição feudal é mais dura, há entre os senhores e os camponeses uma comunhão de cordialidade que se mantém ainda por muitos anos. O senhor educa, protege e castiga como um pai de família. Sendo oficial do exército, é o laço de união entre seus camponeses e as grandes instituições nacionais, quando ainda a unidade nacional mesma está começando a ser fundada. O formidável poder dos exércitos alemães no passado século se atribuiu em grande medida à presença neles dos quadros intactos de sua nobreza. A nova ordem social. Qualquer que seja o resultado de tudo isso, o fato é que o corpo social continuou progredindo em sua evolução. Fosse a transformação paulatina ou revolucionária, o resultado no final das contas foi o mesmo. A estrutura orgânica das classes sucedeu o conglomerado quase mecânico dos indivíduos. Chamam isto de uma constituição social mais elevada. Para alguns, se trata, com efeito, de uma última etapa em uma marcha ascendente em direção ao progresso. Para outros, é simplesmente um processo de dissolução.
Para outros ainda, trata-se de uma situação provocada pela força absorvente do Estado, de um fenômeno mais político do que social, ainda que com consequências sociais incalculáveis e que acabara na dissolução do mesmo Estado que, ao quebrantar a ordem social, haverá removido sua própria base. Por enquanto, não se pode negar que o desaparecimento da aristocracia como força social efetiva significa a supressão do mais importante limite de contenção que a sociedade poderia opor ao poder. O Estado democrático é absoluto, não tolera barreira alguma entre ele e o indivíduo. Da soma dos indivíduos recebeu diretamente o poder, e com esta legitimação domina absolutamente tudo. Logicamente, não é possível opor-lhe resistência. Para que o Estado ataque, diz Jouvenel, não é necessário que encontre hostilidade. Com uma ausência de responsabilidade moral própria dos animais, remove o que lhes é obstáculo e devora o que lhes serve de alimento. Do mesmo modo que em outros tempos aniquilou a aristocracia gentílica, que lhe pré-existia, ou a nobreza feudal, que era sua irmã gêmea, o Estado moderno persegue sua própria criação, a aristocracia capitalista, com uma voracidade saturniana. Porque é, com efeito, a aristocracia do dinheiro quem primeiro recolhe o legado da aristocracia do sangue. Esta é a consequência imediata da lógica da proclamação da igualdade e da liberação do indivíduo. A igualdade em potência de todos se traduz na superioridade dos que têm mais. Liberdade quer dizer concorrência e uma subsequente diferenciação dos poderosos, que são agora os ricos. A riqueza como critério seletivo tem sua importância e se faz valer. A tendência igualitária do Estado se torna alvo de zombaria pelo jogo natural dos fatores individuais e sociais. A chamada aristocracia do dinheiro não pode realmente substituir a de nascimento, por razões as mais distintas. Na ordem dos princípios, a fortuna não é um critério justo de distinção entre as pessoas. O nascimento, tampouco, mas esse tinha a vantagem de predispor o indivíduo a uma missão de mando com um sentido de responsabilidade social. A fortuna alcançada pelo trabalho, longe de qualquer indivíduo, longe de situar o indivíduo acima de seu interesse pessoal, liga-o mais a ele. O capitalista industrial ou financista não é o chefe político natural de um círculo de homens aos quais possa representar ou defender. É o chefe de uma exploração econômica, na qual a miúde o trabalhador resulta efetivamente explorado. A fortuna une menos a pátria e a estirpe do que a propriedade fundiária e uma tradição de serviços. E dura também menos nas mesmas mãos, e sua pouca duração é promovida eficazmente pelo Estado. O critério da riqueza não se opõe a longo prazo ao processo continuado de igualação social. A fortuna é cambiante e dá lugar a muitas ascensões sociais improvisadas. Talvez alguns a considerem um expoente do mérito pessoal, blindando-nos com um exemplo palpável de que nem sempre o mérito que se tem correspondente ao serviço que se presta. Também dá lugar a muitas quedas rápidas. Se não produz uma nivelação, origina ao menos uma grande confusão e mescla de gentes de todas as procedências. Por outro lado, o Estado solapa o terreno da suposta aristocracia capitalista. A nobreza feudal gozou durante séculos de privilégios. Os privilégios do capitalista são em grande medida negativos e põem grandes obstáculos à transmissão hereditária de sua privilegiada posição social. O Estado continua sancionando o direito do herdeiro, enquanto, de lei em lei, vai aniquilando a substância da herança. Por meio de seus órgãos, garante as situações estabelecidas e, por meio de sua legislação, as vai minando. Bertrand de Jouvenel. Isto é feito de modos distintos. Por um lado, para favorecer os pobres e, por outro, para apoderar-se do dinheiro dos ricos. Assim, pois, por este lado, não há perigo de que surja uma classe social tão poderosa a ponto de restabelecer de fato e de direito a desigualdade entre os homens. Temos de reconhecer, não obstante, que a riqueza é herdada apesar de tudo e que coloca um número indeterminado e variável de famílias em uma posição superior à das demais, com consequente vantagem inicial para seus membros na luta por alcançar a dominação social ou o poder político. A importância do fator hereditário.
Mas sigamos adiante e coloquemos o problema da importância do fator hereditário em seus termos gerais. Sim, limitarmos-nos a uma classe social determinada. Concedamos que nessa constituição social mais elevada, que é a da sociedade atual, o indivíduo tem uma maior possibilidade de desenvolver-se, já que não há travas nem barreiras sociais. Concedamos que o Estado ganhou também em liberdade de eleição para a provisão de seus cargos, já que o monopólio do ensino permite colocá-la ao alcance de todos, e a cada qual dará de si o quanto possa. Liberdade do Estado para eleger seu funcionário, liberdade do indivíduo para escolher sua profissão ou destino. O que ocorre? Ocorre que, inevitavelmente, dentro da sociedade burguesa individualista, se opera uma seleção familiar. A maior parte dos postos ocupados segundo a capacidade pessoal vem ocupada por pessoas de determinados círculos sociais. Enquanto o Estado não aniquile a família, esta deixará sua marca indelével sobre os indivíduos. A educação e o ambiente da família, do círculo social em que se vive, dão uma preparação geral que serve de orientação prévia tanto para a escolha de destino feita pelo indivíduo, como para a escolha do funcionário, feita pelo Estado. Aparentemente, a decisão privada de um lado e a livre escolha do outro constituem um mecanismo da designação de um homem para um posto. Em realidade, esse mecanismo está previamente determinado por uma série de fatores não individuais, mas sociais. Afortunadamente, porque de novo a tradição profissional e ainda, se quiser, o espírito de corpo elevam o indivíduo acima das falhas de sua subjetividade para colocá-lo em um plano de transcendência social. O trabalho prévio da família e da corporação não somente não pode ser evitado, mas também seria funesto prescindir dele. Ainda que um plano social distinto do da aristocracia de sangue, o fenômeno é em essência o mesmo, e a hereditariedade dos cargos, entendida em um sentido muito mais amplo, segue sendo uma realidade. Esta hereditariedade não é exclusiva, quero dizer, não fecha o caminho a quem não pertence à classe dos funcionários ou a outro círculo social qualquer. Temos exemplos ilustres de pessoas que alcançaram uma posição por seus méritos e realizações. Porém, abre o caminho aos seus, não por abuso ou favoritismo, mas por meio daquela preparação legal geral que tem, graças à parte que ainda corresponde à família na formação das pessoas. Para chegar mais longe no processo individualista de nivelação social, para suprimir total e absolutamente o influxo da família e da herança, ter-se-ia de chegar a uma constituição política desumana. O mundo segue, sem embargo, nessa direção. E não exclusivamente pelo caminho do socialismo. Por vias diferentes, o individualismo leva à mesma meta. Poder-se-ia crer que uma situação tal como a que acabei de descrever, de igualdade social e de seleção individual das pessoas, compatível com uma estrutura natural e relativa hereditariedade, seria o termo ideal da evolução, ou então a passagem a outra etapa ainda mais completa, em que o aperfeiçoamento individual fosse ainda maior e mais independente de quaisquer círculos sociais, sem que, em nenhum dos casos, houvesse grave prejuízo para a sociedade nem para o Estado. Mas não se arranca impunemente a árvore com suas raízes. A terra perde sua estabilidade e qualquer corrente pode arrastá-la. O desaparecimento da aristocracia retirou da sociedade o poder de resistência contra a invasão do poder estatal. Qual será o final? Diluei com palavras do já citado Juvenal. É a destruição de toda autoridade em favor da única autoridade estatal. É a plena liberdade de cada um em relação a todas as autoridades familiares e sociais, paga com uma submissão completa ao Estado. É a perfeita igualdade de todos os cidadãos entre si, ao preço de seu igual aniquilamento perante o poder estatal, seu dono absoluto. É o desaparecimento de todo o poder que não venha do Estado e negação de toda superioridade que não esteja consagrada pelo Estado. É, em última análise, a atomização social, a ruptura de todos os laços particulares entre os homens, que já não estão unidos mais do que por sua comum escravidão frente ao Estado. É, ao mesmo tempo, e por uma convergência fatal, o extremo do individualismo e o extremo do socialismo. Bertrand de Juvenal. No dia em que se coroar este processo, terão triunfado por fim as aspirações da inveja e do egoísmo. A superioridade social será determinada pela posse dos recursos do governo. O exercício do mando em qualquer âmbito de administração será o único privilégio reconhecido e existente a que aspirará a cobiça de todos. A função
terá se convertido por fim em uma renda a ser distribuída ao funcionário. É lógico a penetração do individualismo nas altas esferas do Estado, posto que corroeu a sociedade administrada pelos funcionários. O indivíduo desarraigado, cuja função começa e acaba em sua própria pessoa, que desfez todos os vínculos naturais que o ligam aos demais homens, salvo de uma certa solidariedade de interesses materiais, é um funcionário perigoso. A superioridade destes consiste pura e simplesmente na hábil exploração de uma posição privilegiada dentro do Estado. Também eles chegam a ser os donos da riqueza, mas de distinta maneira da dos outros privilegiados anteriores. O nobre herdava, o capitalista a conquistava com seu trabalho. A forma de enriquecer do funcionário tem outro nome: a fraude e a corrupção. Seguramente, a tendência natural e instintiva fará com que estes novíssimos privilegiados busquem perpetuar sua situação em sua família, mas dificilmente lograrão formar uma aristocracia sobre uma tradição de tão minguadas virtudes. O importante e o mais trágico é que tão pouco o lograrão aqueles que, fora dessa situação, tenham alcançado uma posição sobressalente ou mediana na ciência, no trabalho, em qualquer dos campos abertos à concorrência do mérito individual. O importante e o mais trágico é que tão pouco o lograrão aqueles que, fora dessa situação, tenham alcançado uma posição sobressalente ou mediana na ciência, no trabalho, em qualquer dos campos abertos à concorrência do mérito individual. O processo de proletarização das classes médias é demasiado conhecido para que eu precise chamar a atenção para ele. Por este caminho, a liquidação da sociedade seguirá adiante. E então, veremos o que dizia Renan, que nunca se havia visto. O sonho de nossos democratas, uma casa feita de areia, uma nação sem instituições tradicionais, sem um corpo encarregado de promover a continuidade da consciência nacional, uma nação fundada sobre o deplorável princípio de que uma geração não se vincula à geração seguinte, de maneira que não há uma cadeia entre os mortos e os vivos, nenhuma segurança para o futuro. Uma nação que, pela dispersão de seus elementos, se acharia em condições de levar a cabo o pacto social, do que estaria, por certo, bem necessitada. Se é que restasse ainda nela um filósofo inteligente para propor isso. O individualismo isolado. Estas são as consequências extremas do triunfo do indivíduo sobre a família, a corporação e a classe social. Se ao menos o indivíduo triunfasse de verdade, ainda poderíamos nos consolar da derrota dessas comunidades sociais, mas também o indivíduo se rebaixa. A plebe acolhe com inconsciente regozijo toda a transformação social que arruína seus senhores ou seus patrões. Nem por isso melhora sua condição. Quando deixou de pagar rendimentos e censos ao senhorio feudal, passou a ter de pagar muito mais ao tesouro público. Quando deixa de empregar sua força de trabalho em favor de um empresário, passa a empregá-la totalmente, até o limite da escravidão, em proveito do Estado. E leve-se em conta que este é o mais duro senhor e o mais implacável patrão. Mas não nos fixemos na situação geral, mas sim nas possibilidades do indivíduo isolado. Pode chegar este mais alto em uma sociedade individualista que em uma sociedade de classes e corporações? Simmel, a quem segui em parte de minha exposição, entende que sim. O caráter fechado da casta, com uma decidida igualdade para dentro de uma decidida exclusão para fora, impede notoriamente o desenvolvimento ou aperfeiçoamento do que se há de chamar de humano no sentido mais geral. Pelo contrário, o rompimento desse estreito cerco, o crescimento sem travas do grupo que individualiza mais as pessoas, anda sempre de mão dadas com o aperfeiçoamento da individualidade. Unicamente há que se objetar a isto o fato de que a família e a classe constituem tanto um fator de nivelação como de diferenciação, que se por um lado dão à individualidade, se quiser, uma formação de grupo ou de corpo, por outro lado, constituem um círculo protetor que lhe permite desenvolver-se conforme sua própria singularidade, pois não podemos nos esquecer de que o indivíduo está muito mais desamparado quando se encontra fazendo parte de uma massa do que quando vive em uma célula social da qual é um elemento integrante. Em uma comunidade muito grande, em que todos são iguais, predominará
predominará inevitavelmente o que é mais comum a todos, o que é próprio até os mais inferiores. Nesse sentido, o que é humanamente mais geral é o mais baixo no homem. O que é comum a muitos há de ser acessível ao espírito mais baixo e primitivo dentre eles. Os impulsos e as representações mais elementares são o denominador comum de todas as sonalidades. Daí que as massas só movem por ideias simplíssimas. Se o indivíduo necessita isolar-se para desenvolver sua genuína personalidade, o que o isola precisamente da massa é o pertencimento a um grupo reduzido de pessoas que tem, como tal, sua personalidade própria, da qual o indivíduo participa. A formação e a cultura que se dão em série a grandes grupos de homens estão condicionadas pelo nível inferior. A que é dada pela família pode levar em conta todas as especialidades do indivíduo. E se ocorre algum nivelamento quando o grupo familiar tem uma personalidade muito destacada, é um nivelamento superior que antes melhora o indivíduo do que o restringe. Frente a esse nivelamento, a liberdade individualista é a liberdade de arbitrariedade, da anormalidade e do capricho. Por fim, o que eleva ao mesmo tempo o indivíduo e a sociedade não é a demolição, mas sim o reconhecimento das superioridades naturais. Uma aristocracia nivela para cima, uma democracia nivela para baixo. É o que, pelas palavras de Sismonde, dizia nosso colmeiro: a riqueza assegura ao rico o gozo de suas prerrogativas. Uma, a de ocupar seus ócios no desenvolvimento de todas suas faculdades intelectuais, e a outra, a de investir coisas supérfluas em mitigar os rigores da miséria. Por estas duas prerrogativas, reconhecemos que os ricos são necessários aos progressos de qualquer nação. Um povo sem ricos, isso é, sem homens que possam dispor de seu tempo e de coisas supérfluas, corria rapidamente a afundar-se na ignorância, na barbárie, no egoísmo. A caridade é outra prerrogativa da riqueza, mais importante ainda para a sociedade do que para os pobres mesmos. Este é o sentimento que deve corrigir as desordens acidentais que desbaratam a distribuição regular da riqueza, e deve também aproximar as condições. Substituir a luta de interesses pela afeição e pelo reconhecimento, difundir com as luzes os benefícios, tornar a todos igualmente partícipes da superioridade moral adquirida por alguns, e dar, enfim, aquela consistência que somente se pode conservar pelo recíproco amor entre os cidadãos. Sismonde de Sismondi. A importância da monarquia e da nobreza. Não se poderá deixar de observar uma frequente contradição entre vários aspectos da ação social da aristocracia. Algumas vezes, esta nos apareceu como defensora da liberdade frente ao poder público ou da individualidade frente à massa. Outras vezes, se nos apresenta como defensora do privilégio perante a liberdade e entorpecedora do livre desenvolvimento dos indivíduos de outras classes. Mais acima, ficaram expostos os inconvenientes de uma aplicação absoluta do princípio aristocrático hereditário e a necessidade de que esse princípio se combine com a seleção de qualidades individuais. Esta é uma tarefa essencialmente política. É uma tarefa que deve ser atribuição do Estado. Foi dito aqui que o princípio diretor da sociedade é o interesse, o que em parte é certo, que a posse engendra a dependência dos não possuidores, e que o interesse pela posse tende a assegurar esta dependência. Neste sentido, a ordem social nega a liberdade, e neste mesmo sentido, o Estado a defende. Pois são os indivíduos de todas as classes, e não somente os da aristocracia, que dão a medida do desenvolvimento total da nação. Por isso, vimos a tendência do Estado a liberar em proveito próprio as forças de trabalho a serviço da classe dominante. E vimos também que essa liberação não se faz sem risco. Quando o poder político está nas mãos da aristocracia, não existe esse contrapeso da ação estatal e a liberdade política supõe a diminuição da liberdade individual. O mesmo ocorre quando está nas mãos da burguesia, na democracia liberal, com respeito à classe trabalhadora. Assim, pois, se faz necessário que a ideia do Estado encontre uma representação que esteja acima de todo interesse de classe. O próprio princípio aristocrático hereditário apresentou a solução desde as origens dos povos germânicos, estando em uma família a representação da personalidade independente do Estado.
o mais elevado deste fica fora da luta da sociedade e da vitória de uma classe. Lorenz von Stein explicou magistralmente a profundidade do fenômeno. O Estado não é um ente abstrato, está representado por homens reais aos quais não é possível tornar indiferentes perante os interesses sociais. Portanto, não há mais do que um caminho para pôr um homem acima desses interesses, e não somente em um momento de entusiasmo ou por fator excepcional, mas com toda a sua vida, sentimento, vontade, passado, presente e futuro. Dar a esse homem uma posição tão poderosa, brilhante, rica e inacatável, que, junto a ela, desapareçam os interesses sociais para que aquilo pelo que os demais se esforçam não tenha para ele nenhum valor. É necessário colocá-lo tão alto que as coisas humanas não lhe apareçam em seu valor individual, mas sim em seu valor geral. Convertida essa posição em patrimônio da família, o único interesse que o animará será o Estado mesmo. Monarquia e nobreza nascem do mesmo princípio, mas tiveram uma projeção distinta. Em luta contínua e em aliança estreita, representaram a melhor coordenação das duas classes de liberdade, a individual e a política. Foi dito, parafraseando Shakespeare, que são dois leões nascidos no mesmo dia. Com razão, pôde dizer Bonal que a nobreza, por sua mera existência, preserva os súditos da opressão. Um poder opressor é um poder sem limites, e a nobreza é um limite para o poder, porque o monarca não pode destruí-la. Sendo como é sua irmã gêmea, filha como ele da Constituição, unidos como ele à sociedade por vínculos indissolúveis. Pela mesma razão, tampouco a aristocracia pode atacar a representação superior do Estado, posto que a detenção do poder do Estado repousa sobre o mesmo princípio que sua própria dominação social. E quanto às classes mais baixas, serão o tertius gaudens, terceiro que se beneficia da luta dos demais e, apoiando uma ou outra, logra sua própria participação no Estado e seu maior desenvolvimento na sociedade. A eficácia do duplo jogo entre ambas as instituições se manifesta na seleção das pessoas que desempenham os cargos e ofícios do Estado. Pelo que vimos anteriormente, depreende-se que não são bons funcionários nem o homem que está exposto a uma concorrência imprevisível ou a pressões de todo gênero, princípio eletivo puro, nem o que, pelo fato do nascimento, sem consideração de sua competência, está totalmente protegido do risco de perder seu cargo, princípio hereditário absoluto. A segurança que deve ter o funcionário é a de que a sua capacidade o mantém, mas sua incapacidade o exclui. Fora das classes privilegiadas, há pessoas dotadas de condições naturais ou adquiridas que as capacitam especialmente para trabalhar pela comunidade, e que por sua compleição moral estão acima dos interesses particulares. O Estado deve colocar esses homens a seu serviço. Esses homens são precisamente os que não chegam nunca ao serviço do Estado, onde atua a coletividade, por mais democrática que esta seja. Em primeiro lugar, porque suas qualidades se manifestam no trabalho e não na propaganda. Em segundo lugar, porque as multidões, grandes ou pequenas, antepõem seu interesse ao bem comum e sabem desfazer-se de quem não lhes serve. O trabalho orgânico, seguro e eficaz destes tipos de personalidade só é possível onde o poder do Estado ocupa uma posição na qual, independente da sociedade, pode chamar, reunir e fazer trabalhar todo aquele que está situado acima da sociedade. Na Idade Média, o exemplo mais ilustre deste tipo de homens estava nos eclesiásticos, grupo tão seleto como o grupo nobiliário, até mais, em muitos sentidos, formado por indivíduos de todas as classes sociais, preservado na hereditariedade pelo celibato e atraído pela monarquia ao serviço dos mais altos cargos políticos. Na Idade Moderna, aumenta continuamente o acesso dos burgueses aos postos do Estado e se formam verdadeiras famílias de funcionários, cuja continuidade contribui tanto para sua fidelidade como para seu profundo conhecimento dos negócios públicos. É curioso ver como a absoluta hereditariedade de um só cargo, o do monarca, tenha sido um instrumento para lograr a melhor seleção dos outros. Sem a ideia do Estado encarnada em uma pessoa, aqueles funcionários naufragariam na sociedade e não teriam consistência. Mas postos que, ao seu redor, reforçam sua postura, supremas limitações e os defeitos de sua pessoa e constituem um novo contrapeso ao influxo das classes sociais poderosas. Conclusão. Esta situação recíproca de monarquia e nobreza, a qual, mais do que de equilíbrio, é de coordenação,
acabou se deteriorando e, de fato, se exauriu. Não posso me deter mais, infelizmente, no exame de suas relações e suas culpas recíprocas. Sairia, além disso, um pouco do tema de meu discurso, mas era preciso tocar neste último aspecto, posto que a relação entre aristocracia e realeza é o cabal corretivo para os abusos do sistema hereditário, proporcionado pelo mesmo sistema. Podemos examinar os princípios diretores da vida social da aristocracia e suas origens, e também no momento de sua dissolução. Vimos as causas de seu surgimento e as consequências de ter sido eliminada. Não pretendo com isso fazer uma exaltação estéril do passado, mas sim tirar do lamaçal da ignorância e do lugar comum o respeito àqueles que, durante séculos, fizeram a história da humanidade. Sem esquecer que ainda representam uma reserva de virtudes sociais para o futuro, se soubermos compreender em sua inteireza o sentido daquela frase de Vasquez de Mella, que não importa que os cavaleiros sejam mendigos, contanto que os mendigos sejam cavaleiros.